E aí, Melanie? E aí, Tudo pela bem? primeira vez, estamos aqui ao vivo e a cores, quer dizer, presencialmente, porque a gente sempre se encontrou online, né? Sempre online, sempre online. Primeira vez que a gente vai fazer um papo falho presencial e acho que o tema é um tema para Sim, isso, né? sim. A gente queria trazer online versus presencial, pandemia, pós-pandemia, como é que é tudo Sim. isso? Como é que ficou? Qual é o rescaldo de toda essa experiência, né, que a Exatamente, gente teve? exatamente. Você já atende online antes da pandemia? Eu atendia pouco, eu atendia, na verdade, quem estava fora do Brasil só Tá, e um caso ou outro fora do estado de São Paulo, né? tá. Mas bem pouco, assim. Ou pessoas que estavam aqui comigo e iam embora. Uhum. Eu tive uns 2 casos, assim, que foram morar fora e que depois acabaram continuando online, mas era bem pouco. E você? Eu sou mais velhinha, né? Então eu atendia só o pessoal que já tinha estado comigo aqui no sofá. E não aqui, outro sofá, mas que aí, por exemplo, estava em licença maternidade ou que tinha resolvido pegar uma bolsa de doutorado na Europa. Então as pessoas sempre já haviam tido um tempo Sim, comigo sim. presencial e aí eu começava online nessas situações, mas eu era bastante criticada pelos outros velhinhos, sabe? Os outros velhinhos é Os ótimo. outros muitos Sim, psicanalistas sim, sim. criticavam Mas isso. eu lembro que eu tava num congresso em BH em 2018, acho que foi. E um cara tava fazendo uma. Ele tava desenvolvendo, ele era um psicanalista, mas ele desenvolvia um programa pra psicanálise online na China. Uhum. Brasileiros na China e esse programa ia pra fora. Tá, E eu lembro que nessa palestra foi super criticado. tá. Vários colegas, inclusive eu tava com algumas colegas e a gente falou, pô, mas será que isso vai pegar, cara? Imagina, isso é muito Sim. louco, né? 2018, como é que a gente vai fazer o divã, como é que a gente vai fazer o O pessoal era sofá? bem resistente, eu me Como é, lembro. como é que era aí? Como é que a gente Sim, vai fazer isso? E aí, Melanie, o pessoal era bem veio a resistente. pandemia. Sim. O que você achou mais difícil de atender na pandemia, cara? Quais são os Bom, desafios? Acho que a gente pode mudar a palavra de difícil para desafios. Como é que bom, você eu sentiu, acho que cara? tem coisas de ordem prática, coisas de ordem mais psicanalíticas, né? Uhum, Eu uhum. acho que de ordem prática tem uma questão de confidencialidade, da gente estar num ambiente que de fato, tanto o ambiente físico que a pessoa esteja ali, que não Sim. esteja dividindo com alguém, tudo, quanto do próprio aplicativo, né, que está sendo usado, que tem que ter uma confidencialidade, uma segurança. Uhum. Mas, sinceramente, eu acho que o que mais me pegou foi a questão do cansaço físico nessas questões práticas, assim, porque a gente ficava muito ali sentado o tempo todo e comia e não tinha a opção de dar a volta no mundo, É, porque o mundo estava fechado para balanço. exatamente. É. Né? Um cansaço, né? Acho que tinha um cansaço Uhum, muito grande, assim. sim. A minha dificuldade é quando a sessão travava muito. Uhum, Então você tinha sessões que você até teve dias que eu tive que falar, olha, não dá pra gente fazer mais, porque travou. Né? uhum, Trava, cai, trava. Uma linha de raciocínio, sei que não precisa ser lógica, né, a uhum, análise, mas uma linha de que eu tô no meio de um assunto super denso, falando de algo que me dói tanto, e aí uhum, a sessão travava e parava, a gente tinha que sair e entrar. Acho que isso melhorou com o tempo, a sim, tecnologia melhorou significativamente, mas o cansaço físico era muito grande. sim, Entre um paciente e outro, entre um analisando e o outro, a gente toma um café, desce, vai sim, almoçar fora, caminha até lá, é, sei lá, minimamente você volta para casa se você estiver morando perto. uhum, Atender ali, eu lembro que eu entrava na clínica às 8 e pedia comida porque nada estava aberto, o prédio estava sim, fechado, meu prédio estava tudo fechado, eu estava sozinho num buraco ali. sim, E me parece que no final do dia, o cansaço mental, ele era muito grande para mim, assim. sim, Então eu acho que hoje eu equilibrei um pouco mais isso tudo. uhum, E a gente aprendeu, né, meu? sim. A gente aprendeu a atender. Os analistas que falavam que não daria para atender online, eles também tiveram que se... Todo mundo mordendo a língua. Todo mundo mordeu a língua. E Todo tem uma mundo. coisa que eu acho importante da gente falar também, né? A função social que esse esforço dos analistas de acabar atendendo online mesmo e vambora, teve, porque na verdade num momento crucial em termos de saúde mental, Uhum, uhum. né, um monte de coisa, de ressignificar o trabalho, das pessoas estarem se havendo em casa com os filhos, com a família, né, ou apartado dos velhos, enfim, cada um com as suas questões que a pandemia trouxe, serão financeiras, não importa, profissionais. Uhum. O fato dos psicanalistas terem compreendido rapidamente que era mais do que necessário que começassem
a atender online do jeito que fosse possível e que a gente fosse ali trocando pneu com o caminhão em movimento, Perfeito. foi fundamental, eu acho, para as Eu pessoas concordo. sobreviverem a essa história. E que não tinha aquela coisa de não vou atender só porque é online. Isso acontecia antes, né? O cara que estava na Alemanha lá, muitos analistas possivelmente falariam, procure um analista aí na Alemanha, se vira, né? Hoje em dia não, eu acho que as pessoas conseguiram se identificar. E aí a palavrinha que é muito forte na psicanálise, que é a transferência. De uma certa forma a gente conseguiu estabelecer a transferência entre analista e analisando virtualmente. Isso é muito claro, a gente tem casos super analíticos, na clínica tem vários casos analíticos, começando a análise comigo online, do zero online. E acho que aí é um lugar legal, né, de pensar que muitas pessoas no meio da pandemia tiveram que fazer online. E a gente teve que se adaptar a isso, né? A gente analista para dizer, bom, como é que a linguagem vai se estabelecer no online? Como é que esse inconsciente está aqui no online? Porque aqui na clínica a gente tem o lance da confidencialidade, né? De você estar aqui, o cara fechou a porta, não tem ninguém ouvindo, desliga o celular, sabe aquela relação de que aquilo é meu. E isso na pandemia teve que pensar um pouquinho, né? O analista foi destronado, assim, do espaço físico que, de certa forma, embora a gente não possa ser apegado a esse camarote que a gente monta aqui, VIP, Total. Mas é lógico que isso opera alguma funcionalidade ali na própria função que se desempenha ali, né? Então eu acho que quando o analista se vê, de repente, até dentro da própria casa, né? Porque imagino que alguns analistas não tenham ido para suas clínicas, mas que tenham atendido de repente de um escritório, de casa, tudo, né? Sim. Isso também tem um impacto no próprio analista. Perfeito. Porque aí você não tem teu divã, você não tem teus livros ali, ou não tem toda aquela ambientação que você estava acostumado, que a gente sabe que, na verdade, a análise é um dispositivo, não é né? Mas somos humanos, não tem como a gente ignorar que, de certa forma, a gente é um pouco habituado a estar em determinado ambiente. Né? Você usou uma palavra legal, né, de a gente pensar, porque você usou a palavra humanos, né? Nós, analistas, somos humanos também. E acho que isso que a gente teve que se desconstruir também na pandemia, no quesito de... Quando a pessoa vem para análise na sua clínica, tem mais esse lugar do sujeito suposto saber ali, desse sujeito que está meio que imaculado, sabe? Sim. É o analista que senta numa poltrona e que me olha daquele jeito, etc. Quando ele foi pro online, é o analista que está na clínica, na casa dele, e às vezes o filho que está no quarto do lado está berrando porque ele está querendo um copo d'água e está com a esposa, ou vice-versa, né? Está com o marido. Sim. Né? Então, assim, é interessante esse lugar que a gente teve que se desconstruir. Sim. Isso é legal de pensar. Funcionou. Eu acho que a gente conseguiu bastante avanço nisso, né? Não é fácil, né? Sabe o que eu tô lembrando? Uma participação de congresso que eu fiz online, que parou o carro do ovo na minha porta. Então a minha fala no congresso foi... Você tá brincando? Não tô brincando. É lógico que depois, para disponibilizarem os vídeos, retiraram o som e tal, conseguiram fazer um trabalho assim. Mas era esse tipo de coisa que a gente estava submetido na pandemia, né? Não, maravilhoso. Ver que realmente a gente teve que se haver com isso. Eu lembro de um caso também que era uma mãe e eu lembro que, assim, a gente teve que parar no meio da sessão, porque o bebê era uma criança de uns 10 meses e ela tentando fazer a sessão sozinha e não conseguia. Aí, obviamente, isso depois até foi interessante, porque foi para uma outra sessão, de que ela se sentia, ela dizia assim, eu me sinto angustiada em ouvir ele chorar. Então eu vou até lá e nós vamos ter que parar a sessão. E na outra sessão isso voltou. Quer dizer, se ela estivesse na clínica, a angústia do não conseguir ouvir o bebê chorar, ou de suportar isso tudo, não teria aparecido. Então aparece. Acho que coisas... É uma outra forma do inconsciente vir à tona. Sim. O inconsciente tinha outras formas. Então acho que o online nos mostrou isso, né? E por outro lado tem um caso também que eu comentei com o Emanuel uma vez já, de uma pessoa que estava por algumas semanas aqui, isso já agora no pós-pandemia, depois foi para outro país, começou a fazer o online, né, que já estamos atendendo há um tempo e tal. E aí, um belo dia, a pessoa pede para ficar só no áudio e conta sobre o episódio mais bombástico familiar que ele já tinha relatado em análise. Teve coragem de falar quando estava só no áudio. Então,
o inconsciente é o Isso é consciente. maravilhoso, isso é maravilhoso. Porque daí mostra que, de fato, o inconsciente não é só na clínica, né? Cada caso é um caso. Eu tava lendo um livro, acho que a gente já conversou sobre esse livro, que é o Seu Paciente Favorito, acho que é esse nome do livro. E tem uma cena de um dos pacientes lá, porque o seu paciente favorito não é o favorito porque eu gosto mais dele. É o favorito porque te demanda mais pensar, algo te toca nesse caso, algo te incomoda, algo me faz pensar. E esse analista percebia que a transferência não rolava com esse cara, não rolava. E era uma pessoa que estava numa cidade, ele adorava andar a cavalo. E um dia o analista fala, você gosta de andar a cavalo, não gosta? Ah, tá bom. Meu estábulo tá lá, pode pegar. E ele foi até o estábulo, o analisando foi até o estábulo, pega o cavalo do analista, monta no cavalo do analista. Nossa, que linguagem simbólico figurada. total. Lógico. E o que acontece? A sessão faz um... Porque ele, na verdade, consegue minimamente trazer esse cara para falar, confia. Vamos tentar trazer essa relação da transferência. E isso, magicamente, né? A transferência e o inconsciente que fez com que esse cara sentasse no cavalo, andasse a cavalo, voltasse para a clínica e conseguisse minimamente confiar nesse analista. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que o inconsciente não é só na clínica. Ele pode estar em outros lugares. Claro. Né? Para essa relação do analista e do analisando. Que, inclusive, às vezes aparece mensagens no WhatsApp, puta, acabei de pensar em você, Manuel. E aí a gente fala, vamos falar sobre isso na próxima sessão. Mas tá lá. É interessante esse lugar do inconsciente, né? Acho que esse é um lugar do inconsciente que pode ser interessante. E agora, você tá com mais gente no presencial ou no virtual? Eu tô mais presencial. Eu sou de Campinas, né? Cidade menor e tudo mais, um pouco menor que São Paulo aqui. Mas eu tenho um movimento maior ainda de gente no presencial. Os que eu atendo online, eles acabam estando, ou estão fora do estado, ou fora do Brasil. Tá. Mas assim, eu tenho 2 casos que navegam muito, então a gente faz online estando em Campinas. O resto, então, porcentagens assim, mais ou menos, sei lá, 80, 20, nem 80, mais de 80. E é engraçado que em Campinas as pessoas buscaram mais presencial. Né? E Olha você? só, né? São Paulo, eu tenho gente que me dá tchau da varanda, assim, mas não cruza a rua pra vir pra cá. Então, assim, sinceramente, eu acho que atualmente eu tenho 70% da clínica online e 30% da clínica presencial, com algumas pessoas oscilando, vindo algumas sessões aqui. Tem muita gente que tá fazendo esse esquema híbrido, Legal. né? Agora, o que eu acho importante a gente mencionar é que cada caso é um caso. Então, tem as pessoas, por exemplo, que no online conseguem ficar muito à vontade. Tem gente que não consegue ficar... Isso varia muito também, não só de inconsciente para inconsciente, de caso para caso, mas também, eu acho, em função da própria questão prática da vida da pessoa. Sim. Se divide a casa com muitas outras pessoas, se trabalha sozinha num ateliê ou se está num escritório enorme. Isso vai mexer muito, né? A distância que está da clínica também, por exemplo. Então, cada caso é um caso total, né? Muito bom. Online veio para ficar? Eu acho que o online veio para ficar e o que você trouxe do cada caso é um caso, até respondendo a sua pergunta, online veio para ficar? Sim, acho que veio por causa disso. Cada um pode se estabelecer da forma que consegue naquela análise. Principalmente porque eu tive vários casos, você também, né, de que pessoas buscaram análise direto do online na pandemia. Então, quer dizer, eles já começaram uma análise online. A gente já aprendeu a usar o online. Né? Então, eu acho que funciona para uns, não funciona para outros. Muitas pessoas têm vergonha de expor o que elas estão querendo expor no online, então esse medo da tecnologia, que ela pode ser escapada por alguma coisa, isso é verdade, né? E se sentem mais à vontade no online. Outras pessoas falam, se escapar, escapou, tudo bem, é meu, mas o que vai fazer sentido para outra pessoa? Sabe? Cada caso é um caso, acho que isso é legal e eu acho que ela veio para ficar. O que você acha? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Acho que não tem jeito. É fundamental que a gente esteja desprovido assim, de preconceitos, justamente para a gente conseguir ler cada caso, né? Ler a produção em análise de cada caso, mas que a gente esteja muito aberto a entender aonde se pode colher mais benefício, como é que se comporta. Às vezes uma pessoa que vai sempre online e de repente tem a melhor sessão e às vezes tem a pior sessão, sim. né?
Então, eu acho que a gente tem que estar bem aberto, sem preconceito, sem não é a mesma coisa, não é análise, né? E tá muito atento, eu acho, às sutilezas de cada caso e de cada sujeito, né? A escuta, né, pode ser muito boa online também. Eu tenho alguns casos que desligam a câmera, a gente fez um tempo atrás esse movimento de às vezes imaginar um divã, então a pessoa senta no sofá e fica no sofá e põe uma câmera ou desliga a câmera e faz essa sessão, meio que a câmera aqui, meio que olhando para ela mesmo. A gente teve que escutar no lugar do online, né? A gente teve que aprender, nós analistas e os analisandos, com certeza, né? As pessoas tiveram que aprender a lidar com isso. E acho que veio para ficar. É isso aí. Fechado? Fechado. Muito bom. Até mais, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.